7h47 agora. O livro-reportagem é um gênero jornalístico que tem por principal função possibilitar que o jornalista saia do imediatismo e traga para o público um grande conteúdo, sejam questões sociais históricas ou biográficas do país ou do mundo, que muitas vezes não é possível encontrar nas produções diárias. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o jornalista, professor do curso de jornalismo da UFMA, doutor em comunicação pela UFPE, o Alexandre Zarate Maciel, que desenvolveu a pesquisa Narradores do Contemporâneo, Jornalistas e Escritores e um livro-reportagem no Brasil. Que tema instigante, não é isso? Alexandre, muito obrigado pela disponibilidade e um bom dia. Bom, é um grande prazer, espero que todos estejam me ouvindo bem, todos os ouvintes dessa rádio. Adalberto, bom dia. Sim, é um tema instigante, o livro-reportagem está na minha vida desde os 12 anos, quando eu li Olga, né, de Fernando Moraes, que depois virou filme, né? Então, portanto, o livro-reportagem significa um aprofundamento do jornalismo, né? Porque você sabe que no jornalismo diário, por força da rapidez da informação, é preciso que diariamente as manchetes se acumulem uma atrás da outra, o que gera, às vezes, uma dificuldade de reflexão, né, de qualquer espectador do jornalismo. E o livro-reportagem, no processo do livro, o jornalista ele tem mais tempo de produção, pode levar uns 3 anos para fazer o livro, ouvir muitas pessoas e voltar a certos temas, como a pandemia, por exemplo, retornar a certas questões e colocar o pingo nos is, né, com o distanciamento que o tempo permite. Então, eu entrevistei na minha tese de doutorado 10 jornalistas, como Fernando Moraes, Rui Castro, Daniela Ibex, Caco Barcelos, entre outros, que escreveram livros que continuam instigantes, né, para o nosso entendimento de Brasil. Maravilha, maravilha. Eu tive uma experiência recente durante a pandemia, lendo um livro, o título dele é 1808, de um jornalista, né, que era da Veja, enfim, ele fez ali uma série de reportagens sobre a vinda da família real para o Brasil, e que chegou aqui em 1808, né, numa circunstância muito sui generis, né, fugindo ali do imperador da França, né, enfim, foi uma fuga, foi também uma coisa, digamos assim, foi a primeira vez que se registrou o deslocamento de uma corte inteira, não é isso? Veio o imperador, saiu de um país e foi para outro, né, para a sua colônia, enfim, junto com cerca aí de 13, 15 mil pessoas dentro de navios naquela época, né, naquele período, no século XV, vindo para cá, enfim, aliás, século XV não, século XVI ou XVII, enfim, vindo daquela forma, daquela maneira, levaram aí por volta de 3 meses, enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é que uma série de reportagens acabou finalizando aí, sendo coroado com um livro muito interessante, com histórias, enfim, com detalhes muito interessantes. Esse processo ele é praticamente naturalizado, né? Quando a grande reportagem ela se transforma em um livro, né? Em uma biografia ou alguma coisa nesse sentido. É um caminho normal, né? Adalberto, esse autor que você menciona é um dos maiores vendedores de livros de reportagem do Brasil. Eu estive com ele, um homem muito humilde, um jornalista muito humilde, Laurentino Gomes, né? Apesar de ter vendido mais de 1 milhão de cópias com livros que trabalham com a popularização da história, né? Ele traz um olhar jornalístico sobre a história, como o livro que você mencionou, 1808. Ele também escreveu 1822, que é sobre a independência, e 1889, que é sobre a República. Então, a leitura desses livros não são livros de história, são livros de interpretação jornalística da história, ou seja, a história é apresentada de uma forma mais palatável, mais contextualizada, que o jornalista pode lançar esse olhar. Recentemente, Laurentino lançou Escravidão, que é o primeiro volume de uma série de 3 livros que tratarão sobre a escravidão no Brasil, escravização do Brasil. E aí você percebe como que o livro-reportagem pode tocar até temas de um passado realmente tanto distante, mas muito presentes na atualidade, porque os reflexos de todas essas questões que nós falamos estão ainda hoje.
Eu destacaria ainda, você me pergunta, o jornalista escritor, ele é diferente do jornalista que está na redação, né? No dia a dia, na correria. Ele busca fazer um projeto mais autoral, né? Ele tem mais tempo para escolher um tema, para entrevistar as pessoas mais de uma vez, voltar ao tema. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da Boate Kiss. A Boate Kiss foi constantemente mencionada, dominou os noticiários por muito tempo. Passou um tempo, a Daniela Arbex, escritora mineira, se debruçou sobre o tema e apresentou para a gente o livro Todo Dia, a Mesma Noite, né, que é um nome muito significativo, lançado ano retrasado, na qual ela volta ao tema da Boate Kiss, ouvindo os socorristas e ouvindo as famílias, que foram, na época, não foram muito ouvidos pela imprensa, porque era o choque daquele momento, né? Como é que você ia falar naquele momento, na condição de quem acabou de fazer aquele socorro numa cidade como nunca tinha acontecido naquela tragédia? Então, o livro-reportagem tanto pode beber da história, por exemplo, os livros sobre a ditadura militar, escritos por Hélio Gaspari, são 5 livros: Ditadura Envergonhada, Ditadura Derrotada, Ditadura Escancarada, não necessariamente nessa ordem. Primeiro é Ditadura Envergonhada, em que em 5 livros você sai da leitura de um livro-reportagem conhecendo um pouco mais mesmo de uma realidade do Brasil. Aqui na UFMA, em Imperatriz, onde eu ministro a disciplina de jornalismo impresso, a gente trabalha com livros de reportagem no fim do curso também. Então fizemos aqui a história da primeira rua da cidade, a Rua 15 de Novembro, uma rua importantíssima, a história do teatro Imperatriz, a história do primeiro assentamento da região tocantina, aqui da região composta Pará, Tocantins e Maranhão. Eu, como um professor que vim de Mato Grosso do Sul há 10 anos para o Maranhão, aprendo muito com os livros de reportagem feitos pelos meus alunos, né? Além das entrevistas que eu fiz com os escritores. Então, eu acredito que é um caminho do jornalismo. Existem vários caminhos. Um dos caminhos é realmente o livro reportagem. É realizador para o escritor. É bastante realizador para quem se dedica a isso. É realizador para o escritor e também bastante prazeroso e proveitoso, né? Para quem lê, né? Para quem lê, citando essas idiosincrasias, esses detalhes, né, históricos também, né? Enfim, desdobramentos políticos, isso é uma coisa muito importante também. E eu queria te perguntar justamente sobre esse caminho que você tomou aí, da questão da reportagem, da redação, dessa diferença, né, desse repórter que está acompanhando as notícias diariamente, o hard news, né, bem diferentemente desse trabalho que é feito por esse tipo de jornalista que faz a coisa de uma maneira mais longeva, digamos assim, de uma reportagem que tem aí um substrato com uma análise maior, enfim, com mais detalhes, né, com espaço também para essas questões. O meu questionamento aqui com o advento dessas ferramentas informacionais e também redes sociais e toda a tecnologia, isso tem mudado, de alguma maneira mudou esse estilo de jornalismo, que é um jornalismo mais detalhado e de uma longevidade maior? Olha, eu tenho estudado justamente isso, nosso grupo de pesquisa Jornalismo de Fôlego, que a gente trabalha com jovens aqui na UFMA de Imperatriz, que nós estamos entendendo que não é só no livro em que é possível praticar um jornalismo mais contextualizado, mais paciente, com mais fontes, com mais pessoas falando sobre uma problemática. Temos feito uma pesquisa aqui sobre jornalismo premiado em todas as mídias. Então, especiais multimídia são uma grata surpresa em que você pode juntar vídeo, texto, áudio. Os podcasts narrativos que o rádio tem nos entregado falavam da morte do rádio. O rádio, pelo contrário, o rádio tem se retransformado. Quem diria que o rádio, eu fui de rádio no início da minha carreira, quem diria que o rádio seria visual hoje em dia também. Os podcasts narrativos são interessantíssimos. Reportagens de televisão mais aprofundados, mais alongados, que hoje podem ser disseminados pela internet também. Eu acho que temos que usar as ferramentas que nos são dadas pela tecnologia para fazer o bom jornalismo, que é o quê? Que entrevista o máximo de pessoas, não é só 2 pessoas, não são só os 2 lados, todos os lados possíveis e imagináveis de uma questão, abrindo para o contraditório, sobrepesando as opiniões, trabalhando com a ciência, tratando de questões como as problemáticas do Maranhão,
todos os dias, e não só quando é uma data de lembrança do dia da AIDS, por exemplo, ou algo assim, mas tratar da homofobia, tratar de uma série de questões constantemente como uma questão estrutural. Né? É esse jornalismo que eu sonho, sabe? E o livro-reportagem é mais uma peça do jornalismo para contribuir com esse processo. O jornalismo, Adalberto, ele deve ser entendido como sua importância social. A instituição jornalística vem sendo muito atacada, porque, ao mesmo tempo que a tecnologia nos permite uma série de questões, a tecnologia também está cheia de fake news, né? Ela mostra o pior, inclusive criminosamente trabalhado, para minar a instituição jornalística, que é uma verdade da sociedade. Então, eu acredito que o livro é o caminho, mas todas as outras mídias também, o jornalista ético, equilibrado, preocupado com a sua cidade. Veja, o jornalismo local, de uma cidade interior, um blog bem feito, um blog bem trabalhado, é capaz de fazer uma revolução. Contanto que você não se prenda a critérios limitadores, né? Sem dúvida. Seja balizado pela ética. Sem dúvida, ética acima de tudo, né? O que a gente vê também, o que eu observo é que é um mecanismo de muito oportunismo, né? Vendo ultimamente, né, governos, enfim, certos políticos, certas linhas políticas, né, certos quadros políticos falando em relação ao jornalismo, não é isso? Mas de uma maneira muito oportuna, digamos, né, para calar quem realmente pode, quem tem, de alguma maneira, até qualificação mesmo, né, para questionar, né? Enfim, o jornalismo ele é muito importante, né? Esses ataques, eles com certeza, isso aí a gente está passando por uma coisa, por uma coisa que deve ter um fim, enfim, porque o jornalismo ele tem uma função social, política, enfim, e é um dos termômetros da democracia plena, né? É o jornalismo livre. Isso aí não deve acabar. E se combate fake news e se combate mau jornalismo com jornalismo de verdade. Eu acredito que esse seja o seu raciocínio também. Vindo um pouquinho antes do que você vinha trazendo como raciocínio também, né? A questão do podcast. O podcast pode ser considerado um tipo de livro-reportagem, né? A gente vê que a coisa é bem mais aprofundada, um tempo maior para se explorar. Digamos aí que seja um mini livro-reportagem. O podcast entra nessa categoria também? Não necessariamente livro-reportagem, porque o livro-reportagem é apenas o formato livro, o e-book ou o audiobook, né? É específico. Mas entra na categoria da palavra mágica reportagem, né? É diferente, para o público comum, é importante entender, a notícia, que é essa eclosão diária de acontecimentos, um acidente aqui na esquina, um assassinato aqui ou lá. A reportagem junta todos os assassinatos do mês para entender por que os assassinatos ocorreram, entendeu? Então, quando a gente fala em reportar, a gente já está falando desse ato mais cuidadoso, com mais tempo de se aprofundar certas questões. E quando se fala em reportagem, essa marca pode estar em qualquer mídia, né? E ela pode chegar a estágios avançadíssimos como o do livro, porque o livro talvez seja uma mega reportagem, nem uma grande, uma mega, porque tem muitas páginas, foi feito com mais tempo, ele é mais perene também, né? Um livro, por exemplo, vou dar outro exemplo que é bastante famoso, Rota 66, Caco Barcelos. Sim, Caco Barcelos. É um homem de televisão, é um homem dentro do sistema televisivo, mas que no campo do livro, ele aborda temas que talvez ele tivesse muita dificuldade de abordar no canal que ele trabalha. Rota 66 é a história da polícia que mata. Então, você lê Rota 66, um livro de 94, ele não perdeu a atualidade. Ele é até utilizado para a formação de policiais, a boa formação humanizada de policiais que eles estão tentando fazer, né? Quer dizer, o que não fazer, quer dizer, ao ler um livro como esse, você percebe como a polícia não deve se comportar. Então, embora o livro possa estar falando daquele momento específico da rota, né, especificamente, o livro continua nos dizendo sobre o que a polícia não deve matar, né? Quer dizer, a polícia deve trabalhar em conjunto com a comunidade, etc. Então, o livro-reportagem ele tem esse efeito também didático e contextualizador, me parece, sabe? E o Caco também com Abusado, por exemplo, sobre os traficantes do Morro Dona Marta, em que ele teve contato com aquele mundo
todo para conversar com aquelas pessoas, entender como que um grupo de crianças se transforma em traficantes, né? Sem um preconceito concebido sobre o assunto. Recomendo muito também uma escritora chamada Adriana Carranca, que vem sendo até adotada em escola, que ela pesquisou a vida da Malala, na ocasião que a Malala, uma líder mundial hoje em dia, foi atingida por um tiro, e ela transformou isso num livro-reportagem infantil. Veja que as crianças também podem entrar nesse universo do livro-reportagem com o livro Malala, a menina que queria ir para a escola. Quem sabe a história da Malala, vivia no Vale do Swat, lá perto do Afeganistão, foi dominada pelo Estado Islâmico, e ela foi alvo de um ataque só porque ela queria ir para a escola, só porque ela defendia o direito das meninas. Mulheres não podiam ir para a escola, ela queria ir para a escola. Hoje ela é uma líder mundial. Uma líder mundial, virou uma grande líder mundial. Exatamente. Então, o livro-reportagem, pelos exemplos que eu te dei, mostra que ele passeia desde o 1808 até a questões super contemporâneas. Por exemplo, você pode tratar da pandemia no livro-reportagem, embora esteja vivendo Era esse o meu questionamento, justamente para a gente encerrar nossa entrevista, seria justamente isso, né? A questão da pandemia, que seja aí várias discussões, né? Não só nessa linha da medicina, mas também do psicológico das pessoas, né? Do trabalho, do empreendedorismo, enfim, são várias vertentes que se pode extrair da Covid-19. A gente pode finalizar com o seu raciocínio sobre o que a pandemia pode trazer, enfim, de instrumentos, não é isso, também para que a grande reportagem seja feita, e o que vai ficar, né, de histórico aí da pandemia. Quando o fato está acontecendo, assim, quando estamos vivendo uma situação como essa da pandemia, o jornalista, autor de um livro-reportagem, ele já começa a coletar o calor da hora também, mas como ele não tem que noticiar isso no dia seguinte, ele já vai aprofundando as questões, já vai criando uma linha cronológica, de tal forma que passado 1, 2 anos, ou até ainda quando torçamos a pandemia tiver arrefecendo, seja possível lançar um livro em que você dê conta de todos os detalhes do processo, né? Porque o leitor, o espectador do jornalismo, se você perguntar a ele o que é a pandemia, ele está dominado pelas manchetes diárias, pelos bombardeios, pela vida próxima dele que começa a se esvair, pelo medo próprio, né? Um livro traria uma reflexão um pouco mais paciente, consolidada, porque tem a vantagem de ser lançada depois do calor da hora. Mas pode ser ainda um livro lançado após o primeiro ano da pandemia. É possível lançar um livro, falar, bom, como foi o primeiro ano da pandemia? Mas tudo será mais aprofundado do que o noticiário diário. É importantíssimo para o jornalismo, o noticiário do minuto, diário também é muito importante. Só que eu acredito que o leitor ele precisa também beber de outras fontes do jornalismo, não só do livro, mas também outras fontes que usam a reportagem como instrumento principal. Então, agradeço imensamente. Tá, a gente tem o limite do tempo aqui, né? Senão a gente poderia ficar conversando aqui, falando sobre esses aspectos jornalísticos que são extremamente interessantes, né, para a nossa profissão e também para instigar outras pessoas e que a sociedade observe também com outros olhos, né, a importância do jornalismo a cada dia, né, porque o jornalismo ele é extremamente necessário hoje com a questão das redes sociais, não é isso, dessa difusão na produção da notícia também, não é isso, mas o jornalismo profissional ele é insubstituível, a gente pode dizer isso, é insubstituível, né? Porque ele tem uma importância muito grande. Eu queria agradecer, a gente poderia ficar conversando aqui horas e horas, né, mas a gente tem esse limite do tempo, o Alexandre Zarate Maciel, que é professor de jornalismo, né, do curso de jornalismo lá de Imperatriz, da UFMA Imperatriz, e falou, e a gente acabou de conversar aqui para falar sobre jornalistas, escritores e livros-reportagem, enfim, sobre todos esses assuntos relacionados à reportagem. Eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente, as suas informações. Agradeço. Um abraço aos ouvintes. Tudo de bom.